Olha, o senador eleito Flávio Bolsonaro disse que os depósitos em série em um caixa eletrônico da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foram feitos para evitar fila e exposição no banco. O presidente em exercício, general Hamilton Mourão, afirmou que o caso só ganhou repercussão por causa do sobrenome de Flávio. Vamos dar uma olhada na reportagem e comentamos na sequência. Flávio Bolsonaro explicou em nota por que foram feitos 48 depósitos de R$2.000 no caixa eletrônico da Assembleia Legislativa do Rio entre junho e julho de 2017. Ao invés de enfrentar fila e esperar a Caixa conferir o dinheiro na frente de várias pessoas, os depósitos eram feitos em envelopes no caixa eletrônico, no limite estabelecido pelo banco, em poucos minutos e sem exposição, escreveu o senador eleito. No relatório do COAF também consta a quitação de uma dívida de R$1 milhão com a Caixa Econômica Federal, que, segundo Flávio, é referente à compra de um apartamento na zona sul do Rio. Depois, o imóvel foi negociado por R$2.400.000 com o ex-atleta Fábio Guerra. Ele confirmou que cerca de R$100 mil foram pagos em dinheiro vivo. Flávio Bolsonaro também explicou a divergência de datas entre os pagamentos e os depósitos fracionados no documento de venda do imóvel. Recebi o sinal via transferências bancárias, cheques e parte em espécie, com o princípio de pagamento em 24 de março de 2017. Ou seja, na medida em que os pagamentos eram feitos em espécie, o meu dinheiro era depositado na minha conta, como confirmado pelo próprio comprador. Segundo o Ministério Público do Rio, 27 deputados são investigados por improbidade administrativa. A suspeita é de devolução ilegal de parte dos salários dos assessores. Nesta terça, o presidente em exercício voltou a dizer que a investigação que envolve o filho do presidente não é problema do governo. Segundo o general Hamilton Mourão, embora outros deputados estaduais também sejam investigados, o caso de Flávio Bolsonaro tem grande repercussão por causa do sobrenome dele. Mas não há dúvida, né? Não há dúvida que o sobrenome, e por ser filho do presidente agora, né, o mandatário da nação, vai ter mais luz, mais foco sobre ele. Isso é absolutamente natural. Agora, eu vou falar uma coisa, viu? A investigação vai lá, ele vai apresentar a defesa, isso vai ter um processo, e aí isso vai ter desdobramentos, e aí vai se chegar cedo ou tarde a uma apuração final. Pode ser constatado que não tinha nada a ver, pode ser constatado que tinha problemas nessas tais movimentações atípicas. Agora, independentemente do resultado final, pelo amor de Deus, fica um exemplo aí. Porque tem aquela história, né? Não basta a mulher de César, né? Não basta César ser honesto, tem que parecer também ser honesto. Então, o que acontece? A pessoa, o político, que tome aí, qualquer um de nós, mas o político, é claro que fica mais em evidência num caso como esse. Gente, pega essa grana, você tem lá 100 mil que você ganhou de uma venda de um imóvel ou de qualquer coisa, manda um guardinha depositar se você não quer fila no banco, pede para um secretário ir lá, ou faz a transferência eletrônica, ou usa um cheque administrativo, não vai me depositar de 2 em 2 mil. Né? Para depois ter que explicar esse negócio. Porque a essa altura, é claro que todo político sabe como funciona o COAF. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Então, o pessoal sabe que isso vai chamar a atenção. Ou da Receita Federal, que chegou tarde nesse caso, agora que vai usar o cruzamento de dados, né? Divulgou agora, que vai ver o que está acontecendo. Já era para estar fazendo isso há muito tempo. E, pelo amor de Deus, será que o pessoal vai cair nessa armadilha ainda? Ou então, se tem culpa no cartório, que seja punido, não tem conversa. E essa história que ele fez esses depósitos para ser discreto, é um mínimo, é estranho, né? Porque eu lembro que no começo dos anos 2000, Sena, meus pais venderam uma casa em São Paulo. Uhum. E o comprador deu em dinheiro vivo, 100 mil reais em dinheiro vivo. Acontece. E aí o que a gente fez? A gente foi no banco, eu tava com eles, e o gerente, ele abriu uma sala, fechou a sala, ficou todo mundo lá dentro da sala, ele fez a contagem e resolveu o problema. O depósito tá feito. Então, assim, não, é muito estranho. E nem era agência dos meus pais, era uma agência qualquer. Eles foram no primeiro banco para fazer o depósito, para não ficar circulando com aquele dinheiro todo. Então, assim,
É estranho. A situação é esquisita, assim. Ela é fora do padrão, fora do controle, fora do padrão geral de movimentação financeira. Por isso que foi detectado pelo COAF. A instituição financeira faz ali, oficializa o órgão de controle e o pessoal fala, opa, tem algo esquisito aí, vamos pedir esclarecimento. Ninguém está julgando, ninguém está falando que não é, que é dinheiro roubado. O que se está falando até aqui é que a movimentação é atípica. É uma coisa que precisa ser explicada. Então, eu vou contar para você, viu? E o Bolsonaro, lá em Davos, ele deu uma entrevista à Bloomberg e ele falou, se por acaso ele, o Flávio, errou, isso for provado, eu me arrependo como pai, mas ele terá que pagar o preço por essas ações que não podemos aceitar. Então, foi essa declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a situação do filho dele nessa transição um pouco suspeita, né? Do COAF, que o COAF está investigando. E essa declaração do Bolsonaro foi corretíssima. É isso que se espera de um chefe de Estado, de um chefe da nação. Se tem suspeita, investigue. E se for comprovado, puna. É isso. Não tem que ficar falando, olha a mídia, olha a oposição. Não. Tem suspeita, tem que investigar. Não tem jeito.